Sabe, Kurt, tenho que fazer mais trilhas com você, porque estamos indo a lugares maravilhosos. Esse lugar é inacreditável. Muito bonito, não é? Onde estamos e o que estamos vendo? Bem, estamos em um lugar chamado Fall Creek Falls. Essa cachoeira, em particular, tem a maior queda livre de qualquer cachoeira a leste das Montanhas Rochosas. Então estamos no leste do Tennessee, não muito longe de onde estávamos. Olhando ali para Richland Creek, cerca de 30 ou 40 quilômetros. Mais ou menos em linha reta. E tivemos que ir além disso. Então, o que um geólogo e um paleontólogo veriam ao olhar por aqui? Rochas e árvores. Mas é isso, não é mesmo? Tem algo mais interessante aqui. Mas todos enxergam esse tipo de coisa. Bem, o que é lindo sobre este canyon em especial, e só conseguimos ver uma parte dele desse lugar, é que há um lindo e enorme canyon em forma de U bem aqui. Sim, nós estamos bem na beirada. Bem na beirada dele, e ele vai direto daqui para outro canyon perpendicular a ele. E então, eles têm esse pequeno fio de água escorrendo pela lateral deles, em um canyon muito maior. É como se houvesse algo estranho nisso. Será que esse riacho realmente cortou esse enorme canyon? Isso simplesmente não faz sentido algum. Não faz mesmo. E aqui, nós temos um rio que não se ajusta ao seu leito. Isso quer dizer que o cânion é resultado de algo muito maior e diferente do riacho que hoje passa por ele, pois esse é o caminho de menos resistência. Logo deve ter acontecido um evento catastrófico que formou isso, e não um processo longo e demorado. Algo muito, muito maior. Na verdade, a forma deste cânion é consistente com a ideia de que todo esse material basicamente desmoronou no cânion principal de uma só vez, e muito rapidamente. Como isso aconteceria? Bem, a causa mais provável é que aquele canyon, o canyon principal ali, foi ele próprio rapidamente cortado quando toda essa área estava encharcada com água. Todas essas rochas estavam cheias de água. E quando o canyon é rapidamente escavado, então toda a água nas rochas ao redor daquele canyon vai para dentro, para então basicamente colapsar. E se as rochas não aguentarem, elas vão desmoronar no cânion principal e todo aquele material será levado, deixando esses cânions em forma de U, que são largos, profundos e perpendiculares ao cânion principal. Com um beco sem saída, como vemos aqui? Exatamente. Se fôssemos a garganta principal e adiante, encontraríamos este imenso penhasco que marca o começo daquele cânion. E assim, isso indica um período de tempo em que deve ter tido uma enorme quantidade de água, que estava cortando o cânion principal e de fato encharcou todo este planalto. Então, estamos falando de um período durante o dilúvio ou de um período pós-dilúvio? As rochas que estão sendo cortadas aqui, que desmoronaram, são as que estávamos observando antes, que têm evidências do próprio dilúvio. E essas rochas já se formaram. Elas já endureceram o suficiente para criarem penhascos e serem resistentes. Então, estamos falando do período após o dilúvio. E essa característica é relativamente pequena. Quero dizer, ela pode não parecer tão pequena, mas se olharmos de um satélite, os sedimentos do dilúvio atravessam continentes. Mas o que você encontra sobre esses cânions e os sedimentos que se formam ao mesmo tempo é que eles são localizados. Eles estão em regiões menores. E isso sugere que não estamos mais no dilúvio global. Estamos no período de recuperação após o dilúvio. Essa é aquela curva exponencial da qual falávamos ontem, onde temos muitos tremores acontecendo, tremores na Terra. Isso. Qualquer catastrofismo que estava ocorrendo durante o dilúvio diminui e se torna cada vez menor à medida que o tempo passa após o dilúvio. Então estamos bem nessa época. Estamos na época arfaxadiana, um período em que os terremotos do dilúvio, imensos e devastadores, estão reduzindo em intensidade para terremotos cada vez menores. Os vulcões do dilúvio, os enormes vulcões do dilúvio, estão ficando menores e menos frequentes com o tempo. E a umidade do dilúvio? O dilúvio é obviamente água cobrindo toda a Terra e a Terra está secando após o dilúvio. Mas imediatamente após o dilúvio, a Terra teria estado extremamente úmida, não apenas por toda a água, mas também por enormes quantidades de chuva. Bem, Kurt, acho que muitas pessoas pensam que depois do dilúvio não temos muita chuva, mas você está falando de um tipo de ambiente úmido, então. Sim, a época arfaxadiana da qual estamos falando é um tempo de transição que ocorre após o dilúvio, a catástrofe do dilúvio, a destruição do mundo e o presente.
Então temos uma transição de um período com vulcões enormes que são incompreensivelmente grandes para os vulcões que temos hoje. De terremotos enormes durante o dilúvio para os tipos de terremotos que temos hoje. Daí temos chuvas enormes, ao que parece, para esfriar os oceanos aquecidos no dilúvio, até a secagem da terra e a formação de desertos, até o tempo presente. Temos organismos, por exemplo, os animais na arca. Temos apenas alguns modelos básicos de animais na arca. E este é um período em que, em poucos séculos, esses modelos vão se diversificar, de modo que, dentro de cada modelo, teremos centenas ou até milhares de espécies. E então esses animais vão se espalhar pela Terra para alcançar cada porção do planeta. Portanto, este é um período de transição em tudo, na geologia, na biologia, antropologia, no clima, tudo desde a destruição do mundo até o presente. Então, há muitas coisas mudando por aqui. Qual é a maior mudança que está acontecendo no que diz respeito à geologia da Terra? A maior mudança é que, durante o dilúvio, acreditamos que os continentes estavam se movendo para frente e para trás, colidindo, formando montanhas, movendo sedimentos sobre grandes áreas, destruindo-os e depositando-os em outros lugares. O que isso fez no final do dilúvio foi deixar a Terra instável, fora daquilo que chamamos de equilíbrio isostático. Vai demorar um pouco para que os cubos de gelo, por assim dizer, voltem a flutuar para onde deveriam estar. E bem, haverá muitos terremotos à medida que as rochas se movem umas contra as outras. Haverá muitas erupções de lava até que as coisas se estabilizem, e elas ainda não estão estabilizadas. Então, ainda estamos nesse processo de movimentos verticais e pequenos ajustes em relação ao dilúvio. Sim. Ruim para nós, mas ajustes que então estabilizam a Terra de volta ao jeito, em última análise, muito semelhante ao jeito que era antes do dilúvio. Isso significaria então que temos os níveis dos oceanos mudando no meio disso? E o que seria isso? Sim, há tanta água do oceano que evaporou e que acaba em gelo que, na verdade, reduz o nível do mar em um total de 200 metros. O que é muito. É bastante. E isso conecta, por exemplo, a Europa à Inglaterra. Conecta a Sibéria à América do Norte. Isso possibilita que organismos se espalhem a partir da arca e cheguem a muitos lugares em que hoje eles precisariam nadar para chegarem lá. Então isso faz parte dessa distribuição, que é provavelmente parte do plano de Deus, ao projetar o mundo de tal forma que pudesse ser preenchido com organismos e com pessoas. Sabe, Kurt, o paradigma convencional nos diria que tivemos muitas eras do gelo, e olhando para os núcleos de gelo, vemos que temos todas essas camadas. Então teríamos milhares de anos provenientes desses núcleos de gelo. Qual é a sua perspectiva sobre isso? Sim, a sabedoria convencional é que há múltiplos avanços de gelo, mas em nosso modelo há boas razões para acreditar que há apenas um movimento de gelo. No entanto, a ideia é que o gelo que está colapsando e avançando está avançando em pedaços que se cruzam. Um pedaço sairia, derreteria, daí outro entraria. Temos uma sucessão de eventos, mas eles estão separados por apenas alguns anos. Então, este é, na verdade, um único evento de colapso. E isso pode ter uma aparência que abrange várias eras. Sim, há uma sequência de tempo, mas não são centenas de milhares de anos, ou milhões de anos. Bem, Kurt, isso também me faz lembrar do mamute lanoso que encontramos congelado no gelo. Então, eles eram criaturas do pós-dilúvio. Eles não são criaturas que foram arrastadas pelo dilúvio. Isso está correto, são todas criaturas pós-dilúvio. Eles teriam, no caso dos mamutes, teria tido um elefante que saiu da arca. Haveria uma diversificação de elefantes produzindo uma série de diferentes espécies de elefantes dentro do tipo criado de elefantes. E um dos que foram produzidos tardiamente nesse processo teria sido um mamute lanoso. E eles teriam vivido na Sibéria e no Alasca em uma época em que os oceanos ainda estavam um pouco quentes. Não estão quentes como logo após o dilúvio, eles esfriaram consideravelmente, mas quente o suficiente para suportar plantas de clima frio ou ligeiramente quente. Então, Kurt, depois que os animais e as pessoas saíram da arca, deve ter acontecido uma rápida expansão da vida. Sim,
Os organismos que saíram da arca eram relativamente poucos em número quando comparados ao número de espécies que temos atualmente. Então, uma das coisas legais que acho interessante sobre a época arfaxadiana é que durante esse período, cada tipo criado vai se diversificar. Você terá um tipo se tornando centenas, ou até mesmo em alguns casos milhares, de espécies nos poucos séculos após o dilúvio. É um período de tempo selvagem e louco, e ao mesmo tempo, aqueles animais também estão se espalhando para longe da arca. E estão seguindo as linhas costeiras e escolhendo uma temperatura que lhes agrada. Eles estão atravessando o que agora são barreiras de água, porque o oceano diminuiu devido ao acúmulo de gelo. Estão atravessando oceanos em jangadas de vegetação que ainda flutuam nos oceanos após o dilúvio e chegando a vários lugares do planeta. Nesse período, o nível do mar caiu e provavelmente se passaram alguns séculos desde o dilúvio, e com a maioria dos animais já tendo alcançado os locais mais distantes do planeta, os humanos se deslocam. Então, os macacos chegam primeiro, depois os humanos. E temos essa sequência que alguns interpretam como a evolução dos macacos para os humanos. Bem, não é isso. Os macacos chegaram lá primeiro, mas eventualmente os humanos vão para todas as partes da Terra, atravessando as pontes de terra, mas eu suspeito que usando navios também. Afinal, Noé construiu um navio, então há a habilidade de construir navios, e Noé ainda estaria vivo naquela época, na época da dispersão de Babel, e assim provavelmente alguns humanos também se dispersaram por navio. Bem, essa dispersão de pessoas deve ser uma história muito interessante. Como rastreamos isso? É uma história interessante e acho que é melhor conversar com um arqueólogo sobre isso. Ok, então acho que estamos Sim, vamos partindo lá, para vamos em outra frente. viagem. Kurt, isso tudo é incrível. Quero dizer, todas essas evidências apontam para a história de Gênesis e o dilúvio, mas você sabe e eu sei que há muitas pessoas que veem as mesmas evidências, mas não entendem isso. Por que não? É fácil de saber por que os descrentes não entendem. 2 Pedro nos diz por quê. 2 Pedro nos diz que eles querem viver em seu pecado. Eles são voluntariamente ignorantes a tudo isso, porque você tem que querer não entender se você consegue ver isso. E nem todos conseguem ver, certo? Mas quando lhes é apontado, eles veem. Mas para aqueles que conseguem ver, a razão pela qual não entendem é porque não querem entender. Elas querem ficar em sua ignorância. Mas a verdadeira pergunta é: e os crentes? E Certo. quanto àqueles que deveriam querer esse conhecimento e que ele fosse verdade? E isso que é frustrante, certo? Sim, é frustrante. E parte disso, eu acho, nesta sociedade em particular onde estamos vivendo, eu vejo adoração excessiva à ciência em nossa sociedade. É até a maneira como ensinamos o que é ciência. Você aprende na escola que a ciência... Sabe, eu até consigo me lembrar de uma imagem da época da escola primária. Eu devia estar na 3ª ou 4ª série. Pense comigo numa página no livro didático. E nela há uma palavra em negrito, ciência, e entre parênteses está escrito: derivada da palavra latina scientia, conhecimento, fecha parênteses. Eu disse, uau, conhecimento, verdade. Então, desde cedo, somos ensinados na escola que ciência é igual a conhecimento, é igual a verdade. E eu conversei com pessoas de todo o mundo. Elas associam ciência a algo que você pode provar. Você pensaria que prova e ciência poderiam ser usadas na mesma frase, mas não é verdade. Você não pode provar nada na ciência. Não podemos provar nada. Temos algumas suposições fundamentadas, as teorias, mas não dá para saber com certeza se a teoria é verdadeira. Você não pode verificar ao redor de cada árvore, planeta, estrela e realmente saber. Sei. Então, a verdadeira ciência que me anima é que você nunca sabe realmente. Você só continua descobrindo. Esperamos que estamos chegando mais perto, mas não temos certeza. Mas a maioria das pessoas aprende que ciência é prova, que o que os cientistas falam é a verdade. Então vejo cristãos em todo o mundo dizendo, bem, se os cientistas disseram, deve ser verdade, eu tenho que acreditar. E assim eles mesmos fecham suas mentes, seus corações para o que Deus colocou na criação, muito evidentemente para nos ensinar sobre Ele e para confirmar o que Ele afirmou em Sua palavra.
Portanto, ao mencionar a adoração à ciência, estamos nos distanciando da origem da verdade e estamos substituindo essa fonte de verdade, não apenas a criação ao nosso redor, como vemos em Romanos 1, e a própria palavra de Deus, mas nos viramos para a ciência, para que ela se torne essa fonte de verdade. É isso que você está dizendo? Isso mesmo, está totalmente correto. Temos o Deus da verdade que escreveu, que inspirou a palavra de Deus, que é a palavra da verdade, é a verdade, a testemunha ocular, aquele que estava lá. As Escrituras devem ser a nossa maior autoridade. É para onde vamos primeiro. No Jardim do Éden, Deus disse, não coma da árvore. Isso deveria ter sido suficiente, isso deveria ter bastado. Certo, mas Eva usou sua observação e seu cérebro e disse, bem, parece bom, cheira bem, deve ter um gosto bom. É bom para me tornar sábia. Então ela anulou a palavra de Deus e seguiu a razão humana. E isso nos meteu em muitos problemas. E milhares de anos depois, Jesus é tentado pela mesma serpente, o mesmo Satanás. E sua resposta é citar a palavra de Deus. Jesus tem a capacidade, ele criou Satanás e ele pode superar Satanás. Ele poderia ter a capacidade de superá-lo intelectualmente. Mas ele não escolhe fazer isso, ele simplesmente cita a palavra de Deus. E é isso que nós, os crentes, deveríamos fazer. Mas por algum motivo simplesmente não acreditamos. Não confiamos na palavra de Deus, confiamos na observação e razão humanas. E é isso que a ciência é. Tudo o que ciência é a observação, a razão humana, chegando a conclusões baseadas nisso. Devemos primeiro, como era para ser no início, como será no fim, confiar na palavra de Deus. E então, a partir daí, preencher as lacunas, completar o entendimento da criação de Deus. Parece, Kurt, que há também outra parte disso, e é que o crente que é habitado pelo Espírito de Deus, o Espírito da verdade, a única parte, o único lado da história que eles escutam é o lado da ciência. E muitos nunca ouviram falar das evidências como as vemos aqui. E alguém para falar com eles sobre isso. Você acha que isso também pode ser parte do problema? Com toda certeza. Vejamos as escolas públicas e privadas. Eles tiram a oração e Deus das escolas públicas e as Bíblias também. Então, o que você ouve nas escolas públicas? Você ouve coisas supostamente seculares, ou seja, a ciência. É só isso que você ouve. Que se você for à biblioteca e pegar livros, estão cada vez mais tirando os livros cristãos da biblioteca também. E na internet, lá na internet, há mais coisas disponíveis de descrentes e da ciência. Então há muitas pessoas que nunca ouvem a verdade. Há muitos pastores morrendo de medo dessa questão em particular. Eles não entendem ciência, então não mencionam nada nos sermões. Na escola dominical também não gostam desse assunto, então também não falam nada. Então, você poderia crescer toda a sua vida na igreja como um crente e nunca ouvir a verdade. Sim, seria como em um julgamento onde o júri só ouve o caso da acusação e nunca tem a chance de ouvir os réus. Bem, o júri vai fazer uma escolha óbvia, e essa é a favor da acusação. Então parece que nós, e eu sei que esse é o seu desejo também, precisamos ajudar o corpo de Cristo a ver todas essas evidências que analisamos. Sim, as pessoas precisam ouvir e ver. Assim como as pessoas não podem conhecer Cristo sem a palavra de Deus, acho que as pessoas não podem entender sua criação sem que a verdade dessa criação lhes seja revelada. Nem todo mundo é feito para ser capaz de ler rochas, ler árvores, ler plantas, animais, o universo, as estrelas e todo esse tipo de coisa. Isso é algo que tem que ser ensinado a eles. E essa é a sua especialidade, não é? Foi assim que Deus te fez. Ele te deu esse dom e talento para ver essas coisas. Então, eu sei que uma parte do seu coração é dedicada a ajudar as pessoas a verem isso. E eu adoro compartilhar essa verdade, mesmo que poucas pessoas gostem de ouvir. Bem, acho que essa é a nossa tarefa, não é? É. Fazer tudo o que pudermos para ajudar as pessoas a ver e encontrar essa evidência se houver mais alguma. Ah, sempre tem Tenho mais. certeza de que haverá. Tenho vamos em certeza frente. de que haverá.